todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade à Semana da Ancestralidade. Tá? Já teve a minha palestra, ontem teve uma palestra do Ágathos, a gente conseguiu remarcar a palestra dele para a próxima semana. Tá? Então, a gente vai sanar aquele problema que a gente teve e ele vai fazer o link direto da máquina dele, do streaming dele. Tá? Então, eu acredito que vai ser uma transmissão bem estável, bem segura. E vamos dar continuidade hoje com a Rowena, tá? Ela vai falar um pouquinho sobre a visão dela de ancestralidade. Ela vai falar sobre cultos, né, voltados à ancestralidade. E espero que vocês gostem, sejam todos bem-vindos e que seja de bom proveito a todo mundo, que venha contribuir ao conhecimento de vocês e ao caminho de vocês, ok? Boa noite a todos, abençoados sejamos todos. Me apresentar, né? Agradeço ao Núbios por estar participando dessa semana de meu nome é Rowena, tradicional, moro do clã dos Corvos da Colina. Como bruxos tradicionais, o nosso clã em geral é bem tímido. Nós não fazemos grandes eventos de mídia, trabalho já há algum tempo. Eu comecei nessa jornada no ano de 1985, sou realmente uma pessoa, completei esse ano meus 53 anos, há pouco, nesse mês de outubro, e tenho, por contato familiar, uma prerrogativa de conhecimentos da área da mediunidade, da espiritualidade, e sou uma pessoa essencialmente curiosa, né? Então eu tenho iniciações. Eu sou uma soror da Ordem Rosa Cruz, né, a AMORC, iniciada em caminhos de mediunidade, né, há um tempo na Umbanda, depois Candomblé de Caboclo. Sou iniciada no Candomblé, tendo as minhas devidas obrigações, então, assim, como isso foi em 91, a essa altura eu sou meia orixá, embora eu tenha escolhido não ser esse o meu caminho principal, é um caminho iniciático que eu tenho. E sou também uma estudiosa de druidismo e reconstrucionismo celta, né? Eu achei importante para a minha espiritualidade fazer esse caminho junto ao druidismo para aprimorar, aprofundar o meu culto aos deuses célticos, né? Então eu participo desse trabalho junto ao grupo Druida Ramo de Carvalho, sediado em São Paulo. E eu assisti a palestra do meu irmão Núbios. Aliás, eu vou deixar, assim, que alguém que estuda Wicca não tenha estranheza. Eu já fui perguntado por um wicano por que bruxos tradicionais têm a mania de chamar todo mundo de irmão e irmã, mas é porque os nossos cultos, em geral, são com forte enlace das relações. Então, as relações se tornam praticamente como familiares, né? Então, todo bruxo a gente costuma olhar como um irmão, uma irmã na jornada, independente se o caminho é o mesmo que o nosso. É uma forma de reconhecermos o caminho do outro. Então, eu assisti a palestra do meu irmão Núbios, achei que é muito pertinente, você já falou colocado essa parte. Tem alguns áudios ligados, que eu acho que está vazando. E eu achei muito pertinente a parte deles, a explicação dele, né? O que é uma ancestralidade sanguínea, familiar, o que é uma ancestralidade ancestralidade
Foi a outra, a ancestralidade mágica, a ancestralidade do espiritualidade. Tem algo que está aberto e está reverberando, talvez isso atrapalhe os outros. Está todo mundo conseguindo me entender? Positivo. Tá. Eu acrescentaria a palestra do Nubes. Só um momentinho que eu vou. Eu acrescentaria a essa lista que o Nubes apresentou para vocês no primeiro momento, a ancestralidade da Terra, que é uma coisa que a gente, dentro do meu caminho, a gente costuma cultuar. Aqueles do local onde a gente nasceu e do local onde a gente existe, que estiveram ali antes de nós, né? Como uma forma de manter a saúde daquele ambiente onde a gente vive ou onde a gente teve a nossa origem, né? E para não ficar redundante, falarmos das mesmas coisas, eu escolhi trazer hoje para vocês, falar um pouco sobre a importância do culto aos antepassados, que é o culto à ancestralidade, que não é um privilégio de um único caminho, existem vários segmentos, e que tem peculiaridades, às vezes vocês já conheceram, já viram, até já fazem algumas coisas da prática, e que tem uma grande importância para a nossa vida. Eu vou tomar como exemplo, para que vocês entendam do que eu estou falando, algo que é muito peculiar aos meus caminhos. A árvore, né? No caminho da bruxaria, nós temos a árvore da vida. No caminho céltico, a cosmologia se faz em torno de uma árvore. No caminho também da minha ancestralidade afro, também nós vamos ter o poder vindo de uma árvore. Quando a gente pensa ancestralidade, a gente pensa como um fluxo dessa árvore da vida. A gente está cultuando as raízes, a gente está reverenciando essas raízes para mantê-las curadas e saudáveis, de forma que ela possa dar bons frutos. Uma raiz doente não fortalece nem o seu tronco e não fortalece seus frutos, né? Então, é dessa essência da raiz que a gente vai alimentando os frutos da vida, que no caso somos nós que estamos vivendo essa existência presente. E que um dia, ao partir, estaremos indo para essa raiz encontrar com nossos antepassados. Então, o culto aos antepassados, ele não é exclusivo de nenhum um aspecto do caminho. Ele existe, é muito cultural, em vários caminhos, em várias expressões culturais, do Oriente ao Ocidente, tá? E a nossa religião, que é focada muito na questão do contato mágico, ela tem um toque muito de abertura ao sobrenatural, né? Muitas das vezes, em muitos desses caminhos, essa abertura se dá justamente no contato com os seus antepassados, com os espíritos que vêm, né, ajudar, auxiliar ou trazer uma mensagem para que você possa seguir adiante. Outra coisa que é muito importante no culto aos antepassados é que a gente entenda que, assim, nós somos os herdeiros dos nossos ancestrais, como legado, como a nossa própria aparência física, né? Familiarmente, consanguineamente, nós temos a aparência que temos hoje, é uma herança, né, que vem pelo DNA de toda essa ancestralidade. Nem tudo que a gente herda, quando a gente está falando no aspecto da ancestralidade espiritual ou da ancestralidade da terra, ou mesmo na ancestralidade consanguínea, é totalmente curado, né? Existem coisas que precisam de uma cura. Eu vou dar um exemplo muito básico para vocês.
a minha bisavó, né, a mãe do pai da minha mãe. Ela era de uma tribo indígena do Ceará, Fortaleza. Meu bisavô militar trouxe ela da tribo, né, casou-se com ela, deu um sobrenome a ela, e daí geraram filhos e a descendência que chega até mim. Tem uma parte que as pessoas pensam assim, ora, que bonito, né? Você tem uma descendência indígena. Sim, eu tenho uma descendência indígena nordestina. Porém, existe ali uma dor que precisa ser curada, porque se nós avaliarmos, a maioria dessas moças indígenas que foram desposadas por militares, elas não fizeram exatamente por sua escolha, né? Existe uma trisavó atrás dessa bisavó que chorou a ausência dessa filha na tribo. Existe um trisavô que talvez tenha se sentido humilhado. Existe um antepassado que não ficou satisfeito com isso ou que até não sobreviveu a esse desejo de casamento. Eu não sei ao certo como sucedeu na minha família, mas eu tento sempre, porque tenho o hábito de ter um culto aos antepassados, pensar em como apaziguar e curar, né, essa dor possível, porque a maioria dessas pessoas, quando a gente pensa assim, eu vejo muitas pessoas felizes dizendo, não, mas eu também tenho sangue indígena. Ótimo, né? Mas nem sempre isso aconteceu para aquele antepassado de uma forma bonita, serena, romântica, romanceada. Isso muitas vezes vem em forma de muita mágoa, muita dor. E por que a gente apazigua o antepassado e cura ele? Porque essa raiz pode estar doente. Quando você cura essa dor, através dos cultos diversos que você tem, você volta a fluir uma boa energia da raiz para que os frutos estejam fortalecidos, né? Essas mágoas, né? O Núbios falou para vocês sobre maldições familiares e dores que se perpetuam entre as gerações. Essas mágoas podem trazer coisas para a nossa vida que não é exatamente facilmente distinguíveis. Eu estou passando por esse acontecimento porque lá atrás aconteceu isso assim com o antepassado meu. Mas que muitas vezes a origem está na falta do cuidar dessa raiz ancestral, né? Nessa raiz dos antepassados. Então, é nesse ponto que é muito importante que os cultos aos antepassados sejam uma tradição a ser preservada. Porque ali naquele formato que nós tivemos, dentro dos múltiplos formatos existentes, que a gente vai curando essa raiz de modo a não ser afetado por essas dores, né? Os filhos primeiros da minha bisavó, todos passaram por algum problema ou adoecimento no decorrer da sua vida. É possível que isso tenha sido causado por uma ancestralidade revoltada? Não é provado, mas é possível, porque nunca houve naquela geração uma preocupação de que isso não tivesse acontecido de uma forma voluntária, né? Eu quis sair da minha tribo e viver essa vida, e que isso precisava ser consertado, né? Bem cuidado junto ao antepassado anterior, no caso, meus trisavós, né? Então, isso é uma coisa importante, né? É importante também a gente saber que o culto aos antepassados ele está focado numa reverência de amor e de perdão, né? Perdoar a si mesmo, porque, por exemplo, uma pessoa que hoje, né, não tem mais a sua avó e que guarda lá no fundinho da sua mente aquela dor da última malcriação que fez, possivelmente a sua avó talvez deseje dizer que não levou isso em consideração,
mas essa mágoa que a pessoa tem dentro de si, ela se desdobra em consequências na sua vida, na sua vida comum, corriqueira, né? Da mesma forma, com todos os antepassados. Eu estou falando muito de antepassados consanguíneos, mas com os antepassados da Terra, quando a gente constantemente polui, né, um local, e a Terra vai ficando morta, e a gente vai matando a Terra, né? E devemos lembrar que quando a gente fala de antepassados da Terra, a gente está falando de outras energias também, como antepassados daquele local, que podem, de repente, começar a nos ver como uma agressão àquele local, né? Então, quando a gente se harmoniza com essas ancestralidades, a gente tende a curar também coisas dentro de nós, que são muito importantes de serem levadas em consideração. A gente, em geral, quando a gente pensa num culto ao antepassado, a gente deve cultuar essa memória com aquilo que ela tem de melhor, né? Então, assim, quando eu cultuo a minha bisavó, eu cultuo as melhores alegrias que eu tive dela. Quando eu cultuo a minha avó, também. Quando eu cultuo a terra em que eu vivo, eu cultuo as coisas mais bonitas que eu vejo aqui. Quando eu cultuo meus ancestrais na arte, no caminho, eu cultuo as melhores lembranças que eu tenho de cada um deles. E algum tempo atrás, alguém reparou que eu tinha começado a repetir gestualmente, né, alguns hábitos de gestual de alguns deles, né? Mas é porque, assim, nós estamos harmonizados e apaziguados. Quando chega o momento que eu vou fazer esse culto, eu acolho aquela lembrança com o melhor que eu posso, entrego a minha gratidão por tudo que me proporcionou para chegar até aqui e me despeço com a certeza de que a gente vai estar sempre unidos, porque eu sou uma descendente deles, né? Então, eles vão, como raiz, zelar pelo melhor por mim, porque é uma interligação única, né? Algumas vezes a gente tende a olhar a ancestralidade como algo, às vezes, separado, mas se a gente começa a olhar como uma árvore mesmo, a gente vai ver que existe um fluxo ali que precisa passar, né? E se você mantém esse fluxo de gratidão, de amor, de positividade no sentido também de harmonia, né? De você se manter harmonizado com todos os trechos dessa grande árvore ancestral, você começa a ver esse resultado na sua vida, né? Em termos de vários tipos de melhoras mentais, emocionais, físicas até. A gente se adoece por mágoas que vêm sendo passadas de geração em geração, né? Por exemplo, voltando a ter um exemplo da minha família, uma determinada doença que não havia, né? Então, num determinado momento, uma ancestralidade partida gerou, nos descendentes seguintes, um sucessivo surgimento dessa doença, né? Então, assim, não dá para dizer que é só o DNA, porque se fosse só o DNA, ela continuaria não acontecendo na minha família. Dali para frente pode ser o DNA, mas existe ali um entrelaçamento de forças gerando aquela condição. E a gente precisa ter sempre em mente que o nosso passado, o nosso antepassado, o nosso ancestral, ele tentou dar o melhor dele, né? Assim, eu pessoalmente, tá? Eu não acredito que a travessia do véu, né? Quando a gente passa para a terra das maçãs, quando a gente passa, né, para a terra que é sempre verão,
eu não acredito que a pessoa passe por um passe de mágica. Eu acredito que ela tem a chance de revisar todos os seus atos na vida anterior e refletir sobre aquilo. Então, como eu trabalho muito com o mundo espiritual, eu não acredito muitas vezes que a pessoa passa do 0 a 80, né? A pessoa não foi uma pessoa muito boa e passou para o outro mundo, e aí ela vai ficar boa e eu vou evocar ela no culto aos antepassados só para ela me trazer essa bondade. Não. Mas é preciso que eu ajude a curar essa raiz, que não foi muito boa, para que ela possa um dia ser também um antepassado que traz boas mensagens, né? Então, assim, é uma coisa que está sempre interligada, sempre interdependente, tá? Independente dos vários caminhos que a gente vai experimentar a forma de culto, mas você vai encontrar a importância disso em vários caminhos. Do leste ao oeste, do oriente ao ocidente, vai ter essa descrição. Vocês têm alguma dúvida a respeito da importância do culto? Que aí eu fiz uns tópicos para eu me orientar, para a gente não se perder e parar aqui à noite. Eu sou uma pessoa que às vezes falo muito, né? Então, eu criei uns tópicos para a gente ter um direcionamento e eu deixo aberto agora se vocês tiverem questões a colocar a respeito dessa importância do culto. É só vocês soltarem o microfone. Com licença, dona Roína. Eu tenho uma pergunta. Esse culto aos ancestrais que devemos realizar e afins, como a senhora falou, ele só é feito para ancestrais que já se foram ou também deve ser realizado para ancestrais ainda que estão entre nós? Tá, eu entendi a questão da pergunta, porque às vezes a pessoa tem um problema muito grande em vida, né? O culto aos ancestrais, aos antepassados, é o culto a quem já se foi, né? Por exemplo, eu tenho um parente que eu vejo que está muito perdido. Eu não vou fazer um culto ancestral a ele porque ele está vivo, né? Mas eu posso fazer um culto aos ancestrais, aos antepassados que são anteriores a ele, digamos que seja uma tia minha, né? Então eu posso pedir a minha avó ou a minha bisavó que intervenha para a cura dela nessa vida, mas não se faz culto aos antepassados para pessoas que estão vivas, tá? Existem outros caminhos, outras formas de lidar com essa situação que não seja o culto antepassado. O culto antepassado é essencialmente um culto àqueles que já atravessaram o véu. Eu vou fechar o microfone se alguém quiser falar outra coisa. Tem um barulho de carro vazando aqui. Mais ninguém tem perguntas? Então, assim, a pergunta do Tiago. Posso fazer um adendo, irmã? Pode, sim. Quanto a essa questão dos antepassados, o cultuar o antepassado também se diz respeito em aceitar o passado como foi. Por quê? Quando a gente olha para os nossos antepassados, de alguma forma a gente critica a vida que eles tiveram, ou a gente quer mudar de alguma forma aquele passado, eu não aceito isso do que aconteceu com a minha avó, ou eu gostaria de mudar aquilo que
Meu bisavô foi. E o foi porque, principalmente antepassados que a gente, de alguma forma, conheceu nessa vida, ou que a gente sabe as histórias deles, a gente tende a julgar. A gente tende a não aceitar alguma coisa do passado deles. E aí a gente se torna maiores que eles de alguma forma. E com isso a gente tenta mudar isso. E não, a gente é consequência disso. Nós nascemos aqui agora e temos esse lugar que a gente tem. E isso significa aceitar todo o passado como foi. Foi como foi. Entende? E honrar de maneira plena esse passado. Passo a palavra. Com certeza, isso é muito importante. É uma coisa que, alguns dias atrás, eu estava falando para pessoas que eu ensino, que da importância do perdão, né? De você se tornar leve. O perdão faz muito bem a si, né? É você não carregar uma bagagem excessiva que você não precisa carregar. Não significa você ter que passar por experiências desagradáveis vez após outra. Significa você não carregar uma bagagem ruim por gerações, né? Por exemplo, eu faço tudo para apaziguar a minha ancestralidade que pode ter ficado chateada A palavra correta a ser usada às vezes é sequestro, né? O sequestro da minha bisavó. No entanto, se isso não tivesse acontecido, eu não estaria aqui falando com vocês. E isso é importante que a gente aceita. Nós somos hoje exatamente o resultado das experiências que a gente passou. Então, se a gente se fortaleceu, né, a gente não pode simplesmente falar, mas eu queria ir lá atrás e apagar tais coisas e retirar, e eu vou me revoltar. A gente tem que conseguir aprender a lidar com isso até numa aceitação, né? Acho que a maioria de nós que foi jovem na década de 70, 80, tem coisas que eu gostaria que tivessem sido muito diferentes. E não foram. E o resultado disso é o amadurecimento que a gente buscou, ou que a gente não buscou, né? Vai variar de pessoa para pessoa, mas exatamente isso. Nós somos hoje a construção de tudo aquilo que a gente foi recebendo. Por aqueles que hoje são antepassados, né? Já atravessaram o véu, pelos ancestrais vivos e pelos ancestrais que já tinham atravessado o véu. Porque a minha avó, com quem eu muito convivi, ela é resultado da criação que ela recebeu, né? A minha outra avó, tá? A minha outra avó, com quem eu muito convivi, é resultado da criação que ela recebeu. E aí, a partir disso, ela foi passando para a gente uma série de aprendizados, né? Que, então, assim, eu passei uma infância que eu sabia tudo o que tinha no jardim do quintal e tudo servia para alguma coisa. E daí eu me interessei pela herbologia depois. A gente repete essas coisas que a gente vai recebendo, né? E a gente pode repetir de uma forma positiva. Eu peguei isso e transformei numa curiosidade que foi me levando a aprender mais sobre ervas, e hoje eu tenho todo esse trabalho com herbologia. Então, assim, a gente pegar tudo aquilo e ver o que a gente pode transformar de positivo. E o que não puder, a gente cura, a gente perdoa, a gente tenta entender que cada antepassado fez o melhor para acertar. E se a gente é o que é hoje, um fruto, um galho dessa árvore da vida, é porque as nossas raízes foram fazendo fluir essa seiva ancestral para que nos alimentar, para que a gente nos tornássemos o que somos, né? Agora, pegando o ponto que o Tiago falou, sobre como se pode fazer um culto ao antepassado, antepassado vivo. A gente pode, dentro de vários cultos que a gente tem, né, misturado até fazer bênçãos
nossos ancestrais vivos. Mas quando a gente fala em culto antepassado, a gente está falando daqueles que se foram. E aí, ele não é como o culto aos deuses. Ele difere disso, né? Quando a gente faz um culto aos deuses, a gente faz um preparativo, a gente tem um propósito, né? Algumas pessoas encaram até que a gente vai tem algum pedido de proteção, de contato de alguma coisa, e a gente tem um formato de energia que flui a partir daí, tá? Quando a gente faz o culto antepassado, em geral a gente está indo ali honrar, oferecer meios de um pós-vida tranquilo, saudável, de cura, e a gente tem um fluxo energético diferenciado, tá? Que não é adequado. Por isso, eu até já deixo aqui um parênteses. Tenham sempre cuidado com isso. Procurem, quando forem começar a desenvolver, fazer coisas menores ou procurar orientação de alguém, porque, assim, o culto ao antepassado, em alguns momentos, ele tem um forte fluxo energético. E esse fluxo energético é diferenciado daquele quando a gente está fazendo um contato com uma deidade, um ser, alguma coisa assim. E, às vezes, ele é muito, muito intenso, né? De uma maneira que as pessoas não sabem lidar, né? Então, assim, existem várias formas de você reverenciar o seu antepassado, a sua ancestralidade, tá? Mas sempre eu indico que, se possível, vocês busquem um aconselhamento, né? Por que muitas pessoas fazem esses cultos, essas reverências? A grande maioria das formas de manifestação de cultos aos antepassados entendem que, quando você fortalece a árvore ancestral, a raiz da árvore, esses antepassados vão te dar aconselhamentos na vida, vão, sem que você precise pedir, vão naturalmente procurar proteger vocês, né? A nós, no caso, e vão criar uma melhoria na forma como você lida consigo mesmo, né? Retirando, por exemplo, de empecilhos do caminho, aquilo que é difícil da gente ver. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês estão numa situação qualquer, lidando com magia, né? Um embate mágico com uma pessoa viva, você vai, às vezes, no oráculo, você vê, você tem um problema ali, você lida com isso de uma maneira. Se você se sente, às vezes, sistematicamente perseguido pela repetição de um fato que não tem origem, né? Você, às vezes, tem que parar para investigar se você não está vivenciando algum tipo de problema que vem de ancestralidade, como, às vezes, uma maldição familiar, né? E no fortalecimento dos antepassados, essa é uma das maneiras que você tem para conseguir curar isso, para conseguir, pelo menos, diminuir os efeitos desse problema, né? Então, assim, são cultos muito diferenciados. Ah, mas eu posso botar a foto do meu antepassado num altar, um item? Pode, eu não tenho não vejo nenhum problema, nenhuma restrição nisso, né? Você ter um cantinho dentro do seu altar que você... eu não tenho espaço para ter um monte de altar dentro de casa, eu tenho um altar da minha deidade e aqui no canto eu coloco o meu culto aos antepassados. Eu acho que é muito condizente, inclusive aquela energia, se em algum momento ficar uma vibração muito baixa, a força da deidade vai e equilibra ali para você. Mas, assim, é preciso que a gente entenda que, quando a gente está fazendo culto à deidade, ele não automaticamente se estende a ser um culto aos antepassados. São coisas diferentes, né? Dentro do caminho da bruxaria, e aí a gente vai ter várias possibilidades disso. A gente tem o sowing, né, que você vai ter deuses e antepassados sendo reverenciados juntos, né?
Mas se você em outro momento precisar fazer, você saiba que é algo que você faz de uma outra forma. Não quer dizer que tem que ser em separado, mas com uma outra estrutura. Tá? A estrutura que você vai criar toda para isso, ou que você vai receber, ou que você já tem, ela é diferenciada. Tá? Bem, a finalidade primordial do culto aos antepassados, ela é o cumprimento do dever filial. Para começar, isso é uma outra coisa que é muito importante a gente ter em mente. Quando a gente vai fazer uma devoção à deidade, a gente está honrando a deidade, oferecendo a ela atenção, amor, carinho ou as coisas que a gente for oferecer ali. Quando a gente pratica o culto ao antepassado, a estrutura do entendimento disso é que você está cumprindo com o seu dever filial. Tá? Na maior parte dos cultos estruturados antepassados, ele é o cumprimento de um dever filial familiar. Né? Então, você não tem uma expectativa, você tem uma necessidade de honrar o passado para que você possa construir o presente e o futuro, né? Cumprindo com seu dever para com sua família. Tá? Algumas cultos, algumas culturas abastecem esses antepassados de provisões. Então, se oferecer comida antepassado não é algo incomum, você vai ver em vários pontos. Né? Eu aproveitei o momento da pandemia para aprofundar meus estudos em necromagias orientais. Então, assim, eu fiquei muito encantada com um momento que eu vi da cultura chinesa, em que eles fazem miniaturas em papel ou madeira de móveis. Eu quero que ele tenha sofá, cama, armário, uma cadeira bonita, e vão queimando no fogo no momento que eles estão reverenciando. Então, eles estão criando uma casa, né, a partir de construir miniaturas daquilo que a pessoa gostava, ou do que ele acha que a pessoa vai precisar no outro mundo, roupinha, e vão queimando para que a pessoa receba do outro lado. Né? É diferente, mas assim, dentro desse conceito de que você deve prover o seu antepassado, né, para que ele tenha um pós-vida saudável, próspero, né? E vamos lembrar que a maioria das culturas que têm o culto aos antepassados, elas enxergam a vida de um modo cíclico, né? Então, está tudo numa roda que gira. Você está provendo aquela raiz que tem também um renascimento. Então, você vai estar ali um dia também. Né? É todo um conceito cíclico, mas você deve garantir um pós-vida, né, razoavelmente bom ao seu antepassado. E aí vai variar de caminho para caminho. Você vai ter essa questão dos chineses que vão construir móveis e queimar, você vai ter a pessoa que vai só oferecer preces de tempos em tempos, oferecendo amor, que é importantíssimo, e você vai ter a questão de que oferece comidas, incenso e tudo mais, né? O importante disso tudo é que seja oferecido afeto, amor, perdão e reconhecimento para cada um desses antepassados. Então, assim, antes da gente falar de alguns tipos de cultos de antepassados, dentro dessa parte, vocês têm alguma coisa que querem colocar, querem perguntar? Eu posso fazer algumas observações. Claro, meu irmão. Deixa eu fechar o microfone. Chinês oriental?
Exatamente, é tudo diverso. E agora que a gente vai falar exatamente de algumas formas de culto, né, eu vou deixar aquelas em que eu sou mais, que eu vivencio mais, né, para o fim. Vou citar para vocês algumas no início e vou deixar para o fim aquelas que são mais constantes para mim, que aí vocês também, quando a gente terminar, fica livre. Então, assim, a gente vai falar de Egungun, a gente fica livre para conversar sobre isso. Bem, um dos primeiros... Desculpa, gente, vou beber um pouco d'água. Um dos primeiros formas que eu queria mencionar, ela está a nosso alcance, mas a gente jamais usa, embora no Brasil a gente tenha muita ascendência indígena. Inevitavelmente tem. O Brasil, a grande massa, ela é formada de uma ascendência miscigenada, né? Então, assim, você vai ter os ritos xamânicos, que eles têm, por natureza, evocar antepassados em datas específicas para que eles tragam aconselhamento à tribo, tá? Eu anotei aqui um que eu acho interessante, o Festival de Soil, dos nativos norte-americanos. Ele acontece na primeira lua cheia depois do solstício de inverno. Então, assim, ele tem uma data programada, mas que depende dos astros, dos acontecimentos, e ele celebra o retorno dos Caxinas, os antepassados de grande sabedoria. Mas no Brasil a gente também tem um grande culto, né, aos antepassados de grande sabedoria no Xingu, né, que é o Quarupi. Aquela dança circular é para receber essa energia, essa força dos antepassados. Algumas pessoas traduzem o conhecimento do Quarupi dizendo que a tribo originalmente fazia esse rito para tentar trazer o morto de volta à vida, como num conceito material da coisa, né? Num conceito pegar a pessoa que morreu e fazer ela viver de novo. Eu acho que isso aí pode ser um equívoco de traduções, de interpretações, porque, assim, quando você tenta a primeira vez fazer um morto viver e você não consegue, você para, né? Então, assim, o Quarupi é uma tradição muito antiga. Eu acho que o princípio do Quarupi é o mesmo que norteia alguns cultos de Egungun. Você traz momentaneamente ao mundo dos vivos para que eles criem o aconselhamento. Mas você vê que quase todos os princípios xamânicos, aqueles que estão relacionados à religiosidade de indígenas em vários pontos, eles tratam o antepassado como aquele que vem para trazer uma inspiração. Existem correntes no xamanismo, né? O xamanismo já não tribal, já como um caminho de bruxaria, em que esse antepassado se torna um totem na sua vida, né? Oriundo também de algumas tribos. Ele se transforma na forma do seu animal guardião e ele vem na sua vida como um totem, né? Então, aqueles totens que a gente vê em tribos, eles são formados de pessoas da energia espiritual, de pessoas sábias, né? Eles não são sempre idênticos, porque a formação vai depender da ancestralidade, né? Então, eles não são um símbolo unificado, é uma construção espiritual, né? Que depende da ancestralidade. As estregas também têm muitos ritos aos antepassados, né? E na Sicília elas têm um hábito muito peculiar, elas fazem um pão em forma de mão,
né? E servem esse pão na mesa, mas ele não vai ser comido de imediato, é a mão do morto, né? E a mão do morto, como um alimento a ser ofertado ao antepassado, ela vai receber, tem um doce peculiar que se chama ossos dos mortos, e ela vai receber oferendas ali para que seja entregue, né, na visita ao descanso, local do descanso. Sendo que as estregas já têm que viver hoje em dia muito com o alinhamento com o cristianismo, né? Então elas vão ter que ir ao cemitério, já não se enterra perto de casa, coisas assim. Dia de la Santa Muerte. Eu gosto desse porque, assim, o imaginário que traz para nós, até que recentemente houve um filme, desenho, algo produzido, que começou a trazer um conceito mais real, é uma coisa meio assustadora, né? Estamos devocionando a morte, né? E fazendo festas. Só que, assim, eu acho muito interessante porque ela tem uma semelhança muito sutil com uma parte também do culto afro sem terem se tocado, né? O céu dos lembrados e o céu dos esquecidos. Então, é importante que o seu antepassado viva no céu dos lembrados. Para que ele aconteça isso, as famílias todas vão, se vestem alegremente, colocam aquelas caveiras com todas aquelas rosas, levam muitas calêndulas ao cemitério, fazem um banquete ali para deixar com o seu antepassado e reverenciar ele para que ele seja digno de existir no céu dos lembrados e ele não seja enviado ao céu dos esquecidos. Não há um conceito de céu e inferno, tudo é céu, né? Mas a diferença é se você é lembrado, então a construção de um pós-vida em alegria, em harmonia com os que ainda vivem, olhando e esperando por eles, e a solidão, a frieza, a aridez do esquecimento, né? Isso é um dos que eu gosto muito interessante. Dos orientais, tem um que eu gosto muito, que é o Obon, que é o japonês. São 18 dias de festividades exclusivamente para preparar tudo para que os antepassados possam vir, né? E aí tem uma coisa muito peculiar que é importante vocês prestarem atenção no culto dos orientais, que às vezes as pessoas não têm cuidado de fazer quando vão começar seus cultos aos antepassados. Eles fazem todos os preparativos para a chegada. No Obon japonês, eles fazem cavalinhos de madeira para que no mundo espiritual esse cavalo se torne um cavalo real e ele possa trazer o seu antepassado para essa festividade. Eles têm danças circulares para levar aquela coletividade a um estado mediúnico que o antepassado possa falar através de algumas vozes que é ali presente. Mas eles também têm todo o preparo para que depois sejam acendidas fogos, lanternas e tudo mais para mostrar o caminho de volta ao antepassado, para que não fique resíduo em suas residências. O culto aos antepassados é muito importante, mas ele é muito residual, né? E esse resíduo não cabe na nossa, vibracionalmente, ele não cabe na nossa existência, na nossa vida, sabe? Ele deixa tudo muito lento, muito denso. Todos aqui que já participaram de um Soen sabem que a próprio preparo do Soen é silencioso, ao contrário de todos os outros sabás. Todos os outros sabás tem alguém falando alto, tem alguém gritando de lá longe onde coloca alguma coisa. O Soen, por si só, ele coloca uma energia silenciosa ali, as pessoas começam a falar baixinho. A mesma que estava falando alto na outra celebração, né? Todo mundo começa a falar baixo, um silêncio. Isso é conveniente para esse contato com os antepassados, mas isso não é conveniente para a nossa vida toda. A carga vibracional
de quem está do outro lado não deve interferir na nossa vida aqui. Então, é importante que você pense nesse momento, né, de que você se despeça e tenha certeza de que você não ficou com nenhum resíduo vibracional. Isso em Obon é muito bem planejado nessa estrutura de 18 dias. Eu acho um dos festivais muito bonitos também para antepassados. Na China, como bem disse o nosso irmão Núbios, a gente tem vários... o Oriente costuma ter um culto regular. Coreia, Tailândia, China, mas eles têm um dia específico, né, que é o dia dos fantasmas famintos, né? Os próprios antepassados ajudando a curar isso com alimento mesmo, né? Com incenso, com iluminação, de modo que as xamãs ali que encaminham para o outro mundo, que eles têm um conceito sacerdotal que diferencia o sacerdote que lida com o outro mundo do sacerdote que vai oferecer suas oferendas aos deuses. Eles não têm um acúmulo de função, especialmente na Coreia e no Japão. Então, assim, todos esses festivais os orientais são sempre muito pensados com a questão de encaminhar de volta, tá? Os célticos também. As fogueiras celtas têm também esse princípio de que espíritos perdidos não fiquem pairando, né? Porque os espíritos perdidos, eles não necessariamente querem caminhar de volta junto com os antepassados, eles querem ficar ali, às vezes, criando alguma confusão, né? E aí, as fogueiras têm muito essa finalidade, de iluminar para que você reencontre o caminho de volta. Nós vamos ter os cultos mediúnicos, né? Assim, e aí eu fiquei pensando muito entre colocar ou não, mas eu acho que tem um contato, sim, com o antepassado, que seria o kardecismo, né? Assim como a igreja, o Requiem, né, é a extrema-unção, a despedida, a libertação daquele antepassado. E os cultos aos antepassados deveriam ser as missas periódicas, sétimo dia, mês, ano e etc. E ao dia de finados para essa devocional, para esse processo devocional, não é propriamente como se a pessoa estivesse formalizando um culto. Ela vai lá e participa de uma homenagem, né? Então, assim, o kardecismo, ele fica meio paralelo a isso, porque as pessoas vão, através de um contato mediúnico, em busca de um local que possibilite um contato mediúnico para manter um contato de conversa, aconselhamento, saber se o antepassado está bem, se não está, o que poderia fazer. Então, assim, eu fiquei em dúvida do que realmente colocar, mas eu queria apontar isso para vocês como uma possibilidade rascunhada do que a gente estrutura de culto antepassado, né? Eu não quis excluir isso, porque efetivamente as pessoas vão lá buscar por um médium que precisa de ter uma ritualística para que aquele médium receba a mensagem daquele antepassado em busca de uma mensagem, um aconselhamento dos antepassados, né? Ela, de uma forma geral, me parece um formato de culto antepassado, né? De uma forma coletiva, vários antepassados ao mesmo tempo e tal, mas eu acho que a estrutura atende a quem o seu coração peça por esse caminho. Eu não acho que deveria discriminar. Vou deixar depois passar a peteca para vocês. A gente vai ter o culto mediúnico da Umbanda, de uma certa forma, que ela também é na figura do preto velho, como se fosse um culto antepassado, né?
que representa ele ali dentro daquele culto, ele representa o culto à ancestralidade. Mas dentro mesmo da Umbanda, não é a sessão de Preto Velho que dá conta desse culto ao antepassado. É o culto às santas almas benditas, que é um culto dentro da Umbanda, né? Então, assim, eu tenho que, às vezes, ter cuidado com o que vou falar para não fazer a pessoa fazer. Mas você coloca alimento, luz e itens para que as santas almas benditas possam encaminhar todo e qualquer espírito precisando de iluminação, né, de um perdão, de um aconchego, de um carinho, e elas são uma parte importante dentro desse trabalho, né, da Umbanda, né? E o próprio trabalho espiritual da Umbanda é focado na incorporação mediúnica, que muitas vezes pode vir a ser de um antepassado. Existem outros caminhos mediúnicos, como o candomblé de caboclo, que é essencialmente o que eu pratico, né? E eu não acho que um pouco no tambor de Minas, mesa de Jurema, algumas outras que exige que exista uma ancestralidade para o trabalho mediúnico. Uma pessoa não irá incorporar com entidades que não sejam um antepassado dela. É necessário esse vínculo consanguíneo, tá? Não é um antepassado mágico, não é um antepassado da terra, não é um antepassado da religiosidade, ele é consanguíneo. E depois, com o tempo, a gente vai descobrindo aonde chega essa consanguinidade. É um princípio que eu posso explicar até depois para vocês, se alguém se interessar em saber. Mas, assim, a pessoa no candomblé de caboclo não recebe preto velho e ela não recebe. Ela não faz passagem, ela não é médium de passagem, ela não recebe o espírito sem luz que estava, ela não faz esse tipo de limpeza, porque exigido não é bem o termo adequado, ele é imprescindível para esse tipo de trabalho mediúnico que exista uma consanguinidade que garanta o vínculo mediúnico, tá? Depois disso, eu já falei de muitas coisas, eu vou abrir um pouco se vocês quiserem fazer uma pergunta, que aí eu vou falar de Soen e Egungun, são dois cultos, né, a ancestralidade que estão mais... o candomblé de caboclo também estava, mas que estão mais no meu cotidiano, tá? Eu vou fechar o microfone, quem quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, pode ir.
Existe uma série de coisas que, assim, isso é muito triste, tá? Eu acho muito triste, porque existe uma série de coisas que parece que vão se perdendo no tempo. Então, assim, os meus descendentes sabem fazer o culto das santas almas, porque a minha avó fazia, depois passou para minha mãe, depois passou para nossa geração, e eles sabem fazer, né? Mas, assim, eu não sei se foi o imediatismo, eu não sei se perdeu no meio de muitas ofertas diferentes, mas são coisas simples que foram desaparecendo, a forma como a pessoa lida com tudo isso. É um culto muito valoroso, né? Tanto que disse na Umbanda, quem pede as almas dá para quem sabe aproveitar, né? E é uma verdade, se você souber fazer. O problema, eu acho, é que, por exemplo, existe muita... Vocês me desculpem usar o termo, mas é muita criatividade. Então, assim, como eu estava falando mais cedo, quando só alguns tinham chegado, me pediram para avaliar uma coisa que disseram que era uma mandala, e era só um mapa astral, mudaram de nome, né? Espera aí que a gente está com algum probleminha técnico aqui. Voltou? Ajeitou. Então, era só um mapa astral. Esses dias eu estava conversando com o Núbios também a respeito dessa mania de colocar quântico em tudo quanto é coisa, né? Então, coisas efetivas e que pareciam, mas a minha avó fazia, então não deve dar em nada, né? É muito complicado. Eu tenho o culto candomblé de caboclo e vou trazer para vocês o conceito do que é o culto do Egungun. É um culto ao antepassado de origem iorubana, porque assim, e aí eu vou colocar uma parte aqui antes de tudo. Quando a gente fala assim, mas aí tem uma ancestralidade afrodescendência, quando tem uma ancestralidade africana, a gente tem que lembrar que a África é um continente e não uma ilha, né? Então, assim, africano se refere a quê? A África do Sul, a Nigéria, aos iorubanos, aos Daomé, a Angola, ao Congo, aos bantus, né? É uma amplitude de culturas que não dá para ser resumida em... eu tenho um culto afro e isso me abre portas, ou eu tenho uma afrodescendência e isso me abre portas de tal lugar, tá? Então, esse é um ponto. O culto a Egungun, ele é essencialmente uma coisa que fica ali pela Nigéria, tá? A maior parte você vai encontrar entre os iorubanos. Todo espírito, quando parte, é um Egum, né? E para os iorubanos, você vai ter a mesma divisão de o céu dos lembrados e o céu dos esquecidos, né? Então, você vai querer estar no céu dos lembrados, porque é lá que vai quem tem lembranças, quem tem um axexê, que é o Requiem iorubano, chama axexê. Dentro desse culto, aqueles membros que se destacam, né, que têm um tempo, as obrigações, ou um destaque, tem importância, né, eles são reverenciados como antepassados e antepassados importantes. Eles não são só o antepassado do João e da Maria, eles são antepassados que passam a ser reverenciados na coletividade. Esse é o culto do Egungun. E aí vocês notem a semelhança que eu falei com o Quarupi. Ele é um culto de reverência aos antepassados
que mostraram que tiveram um mérito em vida. Eu vou pedir uma ajuda aqui ao Vlad, que eu não estou conseguindo... deixa, depois eu vejo isso. Então, o que acontece? O culto de Egungun exige que aquele antepassado seja reconhecido desse mérito. Todos os requins fúnebres deles são a mesma quantidade de iniciações e obrigações que ele teve quando estava vivo, ou seja, pode durar muitos anos se a pessoa for muito velha. E ele passa a ser reverenciado exclusivamente no local aonde é designado para isso, né? Ele é elevado à qualidade de Egungun. E aí vocês vão me perguntar, mas por que, se é um antepassado, por que o Egungun não pode tocar na gente, senão a gente corre o risco de uma maldição? Aquele é um antepassado divinizado a partir de todos aqueles ritos, mas ainda tem uma carga vibratória que não deveria ser a que a gente carrega na vida. Quando ele toca na gente, a gente entra em choque vibratório, a gente entra em choque energético. Então, isso é o problema que é gerado, né, a partir do toque do Egungun, né? Não pode ter desrespeito. Essencialmente, é um culto complicado e eu não recomendo para ninguém tentar fazer na sua própria casa. Ele exige que a pessoa tenha autoridade e conhecimento iniciático para ser feito. Ele exige uma série de procedimentos, né? Inclusive para garantir a coisa que você mais sente é sono. E é o que você não pode fazer, dormir. Mas você sente o próprio sono, como diria, o próprio sono da morte, né? Então, assim, ele requer muitos detalhamentos, mas ele também abrange a parte onde você vai cultuar o seu antepassado não divinizado, né? Aquela parte onde você vai periodicamente levar uma oferenda, né? Uma oferenda adequada àquele culto, né? Cada um desses cultos que eu mencionei tem o seu escopo de oferendas de trabalho, e você vai levar uma oferenda periódica ao seu antepassado, lembrando a ele, proporcionando a ele a existência sagrada no céu dos lembrados. Por quê? Porque acredita-se que através da esfera espiritual, né, das árvores da vida, os seus antepassados conseguem ajudar a produzir efeitos benéficos na sua vida, efeitos que trazem a cura, que trazem os bons caminhos, que te livram, né, das vicissitudes, das doenças, né? Então, assim, esse é um importante culto antepassado, e esse, sinceramente, eu recomendo a vocês, nunca tentem, de forma alguma, executar sem o auxílio, né, o sacerdote dessa área. Note bem, são cultos interligados, mas não são o mesmo culto, e aí tem um trabalho de construção, de entendimento que é muito profundo. O sacerdote do candomblé, o sacerdote iorubano, ou seja, aquele que fala na nação de Queto, ele é sacerdote do orixá. Aquele sacerdote ou um filho passa para o outro mundo, ele precisa chamar o sacerdote do Egum, que é um ogé. Esse é o nome do sacerdote. É um ogé que fica responsável por todos os procedimentos para que sejam feita essa ritualística, enquanto a família fica o tempo todo ali participando. E a ritualística do Requiem urbano é uma festa,
tem que servir várias comidas, várias bebidas, várias, sabe? É uma festa, iniciando a vida daquele espírito, daquele Egum, no outro mundo. As pessoas entendem que tudo se casa, então assim, mas aí aquela casa de santo tinha um Egum na casa. Isso é comum acontecer por uma série de fatores, até por uma questão de ancestralidade, mas é um Ogé que foi e plantou ele ali, né? Que trouxe ele até ali. E não é tudo o mesmo culto, parece que é tudo a mesma coisa, mas não é, né? Assim como Geledé não é tudo a mesma coisa, eles pairam no mesmo universo, mas são coisas distintas. Se alguns de vocês se interessarem muito por compreender essa complexidade do culto a Egungun, eu recomendo a vocês o livro da Juana Elbin dos Santos, a tese de doutorado dela, se chama Os Nagô e a Morte. Ela não vai falar para vocês os ritos, obviamente, porque ela é uma pessoa que tem respeito, ela é parte da religiosidade, então ela tem respeito pelo sagrado, mas ela vai explicar, teoricamente, né, como aquela estrutura se estabelece, como ela se forma e os impactos que tem na vida das pessoas. E... Espera aí, um pouquinho d'água. Por último, e é aquele mais conhecido de nós, bruxos, o Samhain, né? Para quem roda do Norte, ele já está para começar. Então, eu sugiro a vocês que lembrem no Samhain sobre os ancestrais do seu sangue, do seu caminho, da sua terra, né? O Samhain para os celtas, ele era o festival mais importante do início do ano, né? Mais importante, marcava o início do ano, né? O ano da roda começa em Samhain, né? E é um momento onde o véu fica muito fino, né? É escolhido esse momento porque é um momento onde o véu fica muito fino. Tanto que, se vocês repararem, Samhain se opõe, né, em posicionamento a Beltane, que são os dois sabás onde o véu está muito fino. Então, os antepassados podem vir livremente em Samhain nos visitar. Um detalhe importante para ressaltar sobre a forma como os celtas cultuam os antepassados. Eles não chamam para pedir nada. É só aquele momento único para eles em um ano, onde eles podem honrar, sentir a energia, reverenciar e agradecer e desejar uma vida feliz do outro lado, né? E ouvir, às vezes, coisas sobre a Terra das Maçãs desses antepassados, né? Então, eles essencialmente acendem as lanternas, aquelas lanternas de abóbora, pode ser feita de nabo também, tá? Mas é que a gente quase não ficou difundido a ideia da lanterna de nabo, mas pode ser. Elas servem para iluminar o caminho para o antepassado até a casa deles. Por quê? Como o véu está muito fino, pode vir de tudo, né? Então, eles têm medo que venham espíritos zombeteiros, seres escuros, fadas da noite, fadas escuras, que atravessem e vão perturbar. Então, as lanternas são acesas para isso, e o fogo para iluminar essa trajetória de vinda e de volta, tá? Os antepassados não devem ficar neste mundo, né? Eles não falam nesse conceito sobre questão vibracional, né? Não há dentre os mitos celtas falando sobre a vibração do antepassado não dever ficar misturada com a nossa, mas há a certeza de que eles não devem ficar aqui. Uma vez que você alcançou, né, uma longevidade, porque assim, a Terra do Verão Eterno, ela é um princípio de um tempo diferenciado de um nosso, que lhe dá uma longevidade,
né? Então, ela pressupõe que você não o que você vai fazer aqui, né? Então, você, que é melhor para o próprio antepassado, não a partida do antepassado é pensado como é melhor para ele do que não fique aqui porque a sua carga vibracional pode afetar a minha vida material, tá? As máscaras de Samhain, tudo, são construídas nesse sentido, para que você não seja visto pelo que não deve, só seja encontrado pelo antepassado. Ué, mas se eu não posso ser visto pelo que não devo, como é que eu vou ser encontrado pelo meu antepassado? Chama o que as nossas avós já falaram para alguns de vocês algumas vezes, a minha falava, e não a força do sangue, né? O sangue sempre encontra o sangue, né? Que mais que eu posso? Sim, e é um costume a gente colocar algo fora de casa para apaziguar a irritabilidade ou a fúria dos não convidados, daqueles que não serão bem-vindos, né? Então você coloca numa distância, né, algo que apazigue aqueles que não são bem-vindos, que não são convidados, né? Eu acho que eu falei sobre aqueles básicos, assim, de algumas coisas, e eu vou pedir ao Vlad que ele me ajude aqui com a minha tela, e vou abrir o microfone para quem quiser abrir para questões, alguma coisa assim. A senhora falou sobre podemos dizer que Beltane seria o Sabá oposto a Samhain, né? E como a gente tem em Samhain as abóboras, ou como a senhora bem falou, os nabos, lanternas, né, para que sejam guiados esses antepassados de volta aos seus locais, seria a fogueira de Beltane a lanterna de Samhain? Ou não sei se, como a senhora falou que o véu é muito fino nos dois, poderia ter alguma semelhança na utilidade? Não é por aí, porque em Samhain a gente também acende fogueira, tá? Para iluminar o caminho dos antepassados. O fogo de Beltane, ele tem uma outra referência, né? O verão vai chegar, então nós estamos acendendo as fogueiras que vão aquecer a terra, que vão aquecer a vida, né? E que vão aquecer os laços também, né? A vida vai voltar a prosperar, a fluir, né? Então, assim, o fogo de Beltane, ele quase todo festival celta tem fogo, tá? Porque, assim, eles são muito chegados no fogo, mas para cada festival eles vão ter uma explicação para essa fogueira que eles acenderam. Entendi. Realmente, como por exemplo no Yule, né, que tem a fogueira e afins são 3 toras, se eu não me engano, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Ai, gente, eu sou a negação disso. Mas obrigado pela resposta. Essa questão da fogueira é porque assim, a gente fica pensando, às vezes, numa significação, né, num parâmetro. Mas se você olhar, todo festival celta quase sempre tem um motivo para acender uma fogueira. A fogueira é para fulano, a fogueira é para Beltrano, a fogueira é por causa disso, por causa daquilo, né? O importante é não esquecer da fogueira. Oi, Rowena, boa noite. Boa noite. Sobre a Umbanda e os pretos velhos, eles lembram um pouco
sobre outras entidades que a gente encontra no voodoo, que são os velhinhos senhores já, que usa um chapéu e que usa também um cajado. E no voodoo tem o veve, que é como se fosse um símbolo que eles desenham no chão, né? E na Umbanda também existe o famoso ponto riscado. Aí, será que é algo que a Umbanda incorporou nela, que a espiritualidade de ancestrais também trouxeram essas marcas no culto de Umbanda? Olha, a Umbanda é a religião essencialmente brasileira, né? Então ela pode ter uma série de marcas. Essa prática voodoo, muito bonita, por sinal, tá? E também o culto aos antepassados é, muitas vezes, muito festivo. As pessoas se assustam porque, em alguns documentários, às vezes é retratado com algumas danças muito exóticas e, às vezes, aparece serpente no meio, mas é muito bonito também a forma como eles fazem essa conexão. Mas, assim, voltando à Umbanda, não é necessariamente sobre isso, sobre essa influência que a Umbanda trouxe a questão do ponto riscado. Isso não é único, tá? O ponto pode ter uma influência, por quê? Vamos lá. A Umbanda é a primeira religião brasileira. Ela vai reunir alguns aspectos que são cristãos, tá? Alguns aspectos que vêm de um culto de espiritualidade que foi ditado por uma entidade, tá? E alguns aspectos que se conectam à ancestralidade africana. Não tem como dizer na Umbanda que esse ponto veio do Banto, esse veio do Daomé, esse veio... Porque é um trabalho com espiritualidade. Então, espíritos que desencarnaram na Terra Brasil, né? O que acontece? Às vezes nem desencarnaram exatamente nessa Terra, mas, assim, é um trabalho com essa espiritualidade. Você pode ter ali, entre esses espíritos que ajudaram a formular, algum que tenha como marca, né, essa questão do desenhar símbolos no chão. Mas você veja, desenhar simbologia no chão de modo mágico é um costume também, às vezes, dos Yuvão fazer leitura de Opeleifá, é costume, às vezes, dos bantos tinham amuletos assim. Então, tem uma gama imensa. Eu vi um documentário indígena onde também havia desenhos no chão, né? Tem uma gama imensa de influências aí que pode ser a origem, né, da prática do ponto riscado, né? Não necessariamente se prender à questão do voodoo, né? Pode ter uma influência de espiritual? Pode, né? Um espírito tem influenciado. Uma influência de forma cultural, de vivência? Não, acho que não passa por aí, não. Entendi. Cláudia, está me ouvindo? Eu não estou conseguindo recolocar aqui a... Quem quiser perguntar qualquer coisa, pode ficar à vontade, tá? Vocês querem saber por que Candomblé de Caboclo não recebe, não faz passagem? Maravilha! Seria bom que você explicasse um pouquinho sobre a questão do Candomblé de Caboclo, porque eu não entendi determinada diferença que ele tem entre o Queto, né, ou entre outras demais culturas que veio da Nigéria para o Brasil, se originou no Brasil, não sei.
O candomblé de caboclo é um trabalho mediúnico que tem um alinhamento no queto, tá? O que acontece? A mediunidade trabalhada na Umbanda, de onde muitas vezes as pessoas depois vão se iniciar no candomblé, ela compreende alguns serviços que comumente acontece. Ela compreende o corpo está aberto à conexão com várias entidades de qualquer natureza. Então, por exemplo, uma pessoa pode trabalhar, sei lá, com 5 caboclos diferentes, porque o corpo dela está a serviço da evolução daquele espírito, certo? E ela pode fazer passagem, esse negócio do médium de passagem, que é uma pessoa está carregada, as pessoas colocam a mão nela e o espírito passa para outra pessoa para que seja rezado, etc, para fazer limpezas. E basicamente isso. Então, essa pessoa que tem esse trabalho mediúnico, ela vai, de repente, um dia vai se iniciar no candomblé, né? O candomblé, quando você fizer determinados procedimentos, você não vai mais dar passagem para um egum entrar no seu corpo. Então, você não pode ser mais médium de passagem. Isso acabou. Isso encerra, né? E também, você não vai receber várias entidades. Você não é um corpo para que aqueles espíritos evoluam. Aquela recepção tem que ser por um vínculo de ancestralidade. Portanto, aquela entidade com que você trabalha, ela pode, por causa desse vínculo de sangue, tomar a sua consciência de uma forma mais intensa, mas ela também tem efetividade para te dar uma proteção mais intensa, para fazer um trabalho, sabe? Trabalho mediúnico se torna mais visceral. E os pretos velhos, em respeito à própria ancestralidade deles, como pretos velhos, às vezes eles representam uma ancestralidade africana, eles deixam de tomar o corpo daquela pessoa porque ela passou a ser iniciada no candomblé. Algumas pessoas eu já vi iniciadas e que ainda têm preto velhos. Isso foi mudando com o tempo. Mas originalmente, lá atrás, né, quando eu era jovem, era assim que se procedia. Então, candomblé de caboclo não é um candomblé de orixá, não é um candomblé. No candomblé de caboclo não se chama orixá, tá? Até porque dentro do culto de Queto, você não mistura orixá com entidade. Então, no candomblé de caboclo não se chama orixá, se toca, parece assim, vamos pensar que é um trabalho mediúnico igual a Umbanda, todo animado, muito animado, trabalha-se muito com boiadeiro e com entidades de rua, mas ele acabou sendo desenvolvido, ele existe muito no Rio e alguns outros pontos também, porque as pessoas, depois de iniciadas, não iam mais oferecer seu corpo para que Egum entrasse nele. Entendeu, Thiago? Então, deixa eu ver se eu entendi direito. O terreiro cujo eu ia tinha a separação, né? Óbvio. A parte onde se fazia a questão do Queto e a parte onde se cultuava essas determinadas entidades. Então, podemos dizer que a parte onde se tocava para essas entidades seria o candomblé de caboclo. E a outra parte do Queto é o culto ao orixá. Tipo isso? Se ela fizer os preceitos de candomblé de caboclo, que depois que foi organizado, ele tem um conjunto de preceitos também. Se ela fizer os preceitos referentes ao candomblé de caboclo, é exatamente isso. Entendi. Obrigado. Nada. Nesse conceito de incorporação do candomblé, não sei se teria algo a ver, mas poderia me explicar, então, a função da EQED e da Iaquequerê? Olha, o candomblé não tem incorporação.
Para começar, é um erro, às vezes, conceitual que as pessoas têm, que a pessoa diz que recebe o orixá. E o orixá é uma centelha que mora dentro da pessoa por conta de ancestralidade também. Por isso é importante esse culto à ancestralidade, para quem tem orixá. Quando determinada cantiga, determinadas situações, determinadas rezas acontecem, é evocado que aquela centelha toma o corpo da pessoa e aí ela vai estar na manifesta forma do orixá, né? Então, a gente pode dizer que no candomblé as pessoas manifestam o orixá, tá? A função da Iaquequerê, a Iaquequerê é a mãe pequena, né? Então, assim, você tem uma família comum, você tem um pai, né? E ele deve cuidar de você, né? A Iaquequerê, em geral, é designada para casa. Ela é a pessoa, o segundo posto de comando. Ela é uma função hierárquica, ela é o segundo posto de comando. Nesse conceito, a gente trabalha com o conceito de Ofó, que é a voz, o poder da voz, né? Então, o poder da voz dela é o segundo poder em comando, né? Ela precisar resolver qualquer coisa, ela tem esse poder. É uma divisão de poder. A ETED, eles são pessoas que a centelha não vai acender, ela não vai manifestar o orixá, nunca, né? A função deles, eles são designados para funções específicas, femininas ou masculinas. A EQED, ela ela cuida das roupas do santo, ela do bom tudo que se refere ao orixá, né? Então, ela vai dele, ela vai colocar vestimenta, etc, etc. E o Ogã é aquele que cada EQED, cada Ogã tem ainda uma qualidade dentro disso, tá? Então, assim, o Ogã pode ser aquele que vai ter mão de corte para cortar bichos, vai cantar, vai fazer um monte de coisas. As pessoas às vezes ficam brigando por isso, sobre porque vai ser feito, não vai ser feito. O Mequed e o Ogã não têm iniciação como um Iaô. Eles têm um outro tipo de preceito, né? Então, eles não podem... você não dá o que você não recebe, né? Então, eles não podem iniciar outras pessoas. Algumas coisas eles podem fazer, algumas coisas eles não poderão jamais fazer. Mas eles têm muita autoridade, né, dentro da casa. A vivência de candomblé, ela é muito hierárquica, e como ela é focada numa ancestralidade que se traduz em nomes que são passados ali, ela é mantida, né, dessa forma. Às vezes é complicado entender, porque aí você tem a mãe criadeira, a mãe isso, a mãe aquilo, para que tanta mãe, né? Então, tudo ali tem uma função como uma engrenagem, e é tudo muito hierárquico, mas, assim, prestando atenção, funciona tudo bem direitinho. Espera aí, eu vou pedir uma ajuda aqui. Vlad, você está me ouvindo? Pode me dar uma ajuda aqui? Eu não estou conseguindo ajeitar aqui. Tem mais alguma coisa sobre essa questão do culto antepassado que vocês queiram? Não, agradeço muito. Nunca esqueçam, para aqueles que vão comemorar, soem amanhã e depois, não esqueçam a sua ancestralidade da terra, não esqueçam a ancestralidade do caminho de vocês, todos os que vieram antes de vocês. Às vezes vocês podem ter saído de alguma casa, de alguma jornada, com alguma situação conflituosa, mas tenham esse valor, que isso fez parte da sua jornada. Não esqueçam da terra, porque
Sim, a gente está vivendo momentos tão difíceis, a ancestralidade da Terra precisa ser apaziguada também. E não esqueçam de deixar do lado de fora algum agrado, uma moeda, uma bebida, para aqueles que não são convidados também, tá? Bem, então, o que eu tinha para dizer para vocês, gente de cultos, é esse. Eu deixo para vocês em aberto. Quem quiser pode falar comigo no WhatsApp. Eu estou aprendendo a usar o Instagram agora. @Rowena_Fey. E vocês podem entrar em contato com qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Eu acho, assim, muito importante cada um de nós lembrar da importância de cultuar a nossa ancestralidade, nossos antepassados, né? Porque, assim, eles... essencialmente, é você manter a raiz da árvore em pé, e aí você vai mantendo tudo funcionando. Às vezes, uma coisa muito simples que você faça já é um começo para você se aprofundar. Se vocês quiserem, depois eu posso anotar o nome do livro que eu indiquei, da Ruana, coloco lá no grupo do WhatsApp, só me lembrarem. E eu queria lembrar vocês isso, que o culto aos antepassados é uma coisa tão importante que ele permeia diversas culturas, né? Então, a gente mencionou aqui várias formas de fazer esse culto, né? Não importa como você vai fazer, procure a melhor forma do seu coração para que ele seja feito, tá? E mais importante, ele precisa que você lembre sempre, mais importante do que um pote de arroz, do que um cavalinho de madeira, ou do que até em alguns desses cultos existe o uso da magia de sangue, até magia de sangue. O mais importante é que você leve ao antepassado o seu sentimento de agradecimento, o seu sentimento de desejo para que ele tenha um pós-vida saudável, o seu sentimento de harmonização com essas raízes. Não é fácil, às vezes, de primeira, porque todo mundo na vida tem aquele parente conflituoso, tem aquele que deixa uma marca ruim, ou tem uma história do passado dolorosa. É importante que a gente possa trabalhando de pouco a pouco para curar todas essas questões, tá? Eu queria deixar para vocês, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Todos os que viveram no passado vivem em nós agora, que nós possamos honrá-los como hóspedes valiosos. É exatamente isso que é todo e qualquer culto antepassado. Honrar aqueles que vivem em nós e fazer da nossa vida uma vida honrosa também. A forma como você leva a sua vida também é uma forma de honrar seus antepassados. Tá? Eu não estou conseguindo enxergar aqui direito, mas assim, se ninguém tem mais dúvidas nem nada, eu vou deixar vocês, que já deve ser tarde. Como eu falei para vocês, às vezes eu falo muito, e fico ao dispor de vocês lá no grupo do paganismo, ou em qualquer outro espaço, qualquer dúvida que vocês tenham, quiserem conversar, tá bom? Foi muito lindo, viu? Muito obrigada. Você sempre me ensinando muito, minha irmã. Eu fico feliz, irmã, da gente estar sempre trocando. E antes, eu vou passar a palavra ao Núbios, né? Me despedir de vocês, passar a palavra ao Núbios, desejando a cada um de vocês que rodem a Roda Norte, que tenham um sonho abençoado, que os seus antepassados sejam bem recebidos e sejam uma harmonização na sua vida, e aqueles que, como eu, celebram a Roda do Sul, que sejam Beltane caloroso, rico, que a terra esquente novamente,
sobre os nossos pés, para que a gente possa revitalizar nossa vida depois desse ano problemático que a gente teve. Muitas bênçãos para todos vocês. Que assim seja, minha irmã. Bom, gente, a gente vai encerrar por hoje. E caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato lá no grupo do WhatsApp, tá? A gente vai ver como é que ficou a gravação direitinho e posteriormente a gente vai estar passando para vocês o link que vocês podem estar assistindo também, tá? Uma coisa muito interessante e importante que a Renan disse é sobre justamente a ancestralidade da Terra, né? A gente vive num país que é muito abençoado, por assim dizer, né? Porque a Terra Brasília é uma terra que aceita todo mundo, a terra que aceita todos os deuses, todas as culturas, todas as deidades, todas as crenças e todas as fés. Mas, infelizmente, querendo ou não, como todo bom ser humano, né, a raça humana consegue estragar um pouquinho disso, né? Ela esquece de onde veio e para onde vai, né? E nesse momento, nessa celebração, que, por exemplo, a gente aqui na Trivia, a gente roda pelo norte, onde é Soen, eu acredito que muitos de vocês devem rodar pelo sul, vai ser Beltane. A gente deve refletir exatamente como nós podemos agradecer a terra onde a gente está. Como a gente pode, como que eu vou dizer? Dar graças, abençoar, trazer para nós a força da ancestralidade dessa terra, de fato, de uma forma mais tranquila. Como a gente pode aplacar, por exemplo, o sofrimento que essa terra está sofrendo. Não somente o sofrimento da terra Brasília, mas de todo mundo. Porque, querendo ou não, a crise que nós passamos hoje é resultado de um monte de extravagâncias que a gente proporcionou na terra, né? De um monte de coisas. E a terra tem o hábito de se curar, né? E até ela está tentando se curar de alguns problemas que nós, humanos, criamos. Então, lembre-se, quando nas celebrações de vocês, da terra Brasília, da sua ancestralidade de sangue, da sua ancestralidade espiritual e, mais ainda, da sua ancestralidade mágica, né? Porque, como bem disse a Ruenda, por mais que tenhamos pertencido a um caminho, por mais que tenhamos saído brigados, por mais que os nossos iniciadores dedicadores tenham sido escrotos com a gente ou não, que a gente tenha saído bem ou não de uma casa, querendo ou não, essa casa faz parte da gente, tá? E por que eu digo isso? Porque, querendo ou não, você hoje carrega uma carga que, se não fosse um pedacinho da carga daquela casa, você não teria. Você não seria a pessoa que você é hoje. E ancestralidade é isso, como eu disse na minha palestra, nós somos o resultado da nossa ancestralidade, né? E é isso, vamos encerrar por aqui. Se alguém tiver mais dúvidas, poste lá no grupo que a gente sana, ok? Eu queria agradecer muito a participação de vocês, principalmente a Ruena, por ter conseguido o tempo dela, ter dedicado um tempo dela para esclarecer para a gente, ter colocado o ponto de vista dela sobre a ancestralidade, ok? Alguém quer dizer alguma coisa? Fique à vontade. Só agradecer mesmo, né, pelo tempo, pela sabedoria de Dona Rowena, que sempre dando suas palestras e sempre acrescentando mais e mais. Eu creio que, pelo menos para mim, eu creio que para todos também, deve ter acrescentado muito, e agradecer a oportunidade do intermediador dessa chamada, né, o Núbios, e a nossa palestrante do dia, Dona Rowena, muito obrigado, né? A gente que agradece a paciência e a presença de vocês. Aproveitando, gostaria de saber um feedback de vocês. O que vocês estão achando dessa semana de palestras?
Tem sido proveitosa para vocês? Como é que tem sido? Para mim foi muito proveitosa, né? A sua palestra foi maravilhosa, especificando esses três modos de ancestralidade que né, que por mais que eu tenha um contato e um estudo em relação aos urbanos, em relação a toda essa ancestralidade nigeriana, eu não sabia dessa divisão, né, cujo o senhor e a dona Roina pôs aqui, né, que é a ancestralidade da terra, ancestralidade mágica, ancestralidade consanguínea, e está sendo de muito proveito para mim, por mais que eu não tenha conseguido ficar online na sua palestra, mas depois eu li tudo com calma, e foi de muito proveito para mim saber de todas as nuances que você dispôs, né, para a gente em relação à ancestralidade. Bacana, eu agradeço muito. Gente, de verdade, eu queria partilhar uma coisa aqui que foi muito importante. Eu assisti a palestra de hoje, Mãe Roena, foi muito importante, sabe por quê? Porque me deu um norte para algo que eu estava em dúvida, porque eu iniciei na Umbanda faz um tempo, eu percebi que eu tenho um povo, que eu tenho espiritualidade que quer trabalhar comigo, mas recentemente eu conheci o Candomblé e eu fiquei encantada. E sabendo de alguns detalhes que eu soube hoje na palestra, aí eu vou buscar escolher bem o caminho a seguir para eu poder concluir a missão que eu preciso concluir nessa vida, sabe? E a Umbanda me chama, é um amor enorme que eu tenho por ela, porque eu tenho muito a agradecer a ela. E é isso. Muito obrigada, Mãe Roena. Por nada, querida, que bom ajudar. Eu, às vezes, eu acho o fato quando a gente vai envelhecendo e tem esse tipo de curiosidade que eu fui tendo na vida, de ancestralidade também, então, assim, às vezes gera que quem falou agora foi a Ana, não foi? Porque assim, tem algumas pessoas que às vezes me chamam assim, de Mãe Roena, e eu fico pensando, meus caminhos se cruzam sem eu nem ter, ou trocam a ordem das coisas, e eu falo assim, gente, mas na bruxaria não tem mãe, é um hábito que vocês pegaram de outro lugar, e a pessoa condensa tudo nisso. Eu não estou me queixando não, sabe, mas assim, é uma curiosidade que eu fui reparando de vez em quando as pessoas falam comigo dessa forma. Mais alguém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, gente, então acho que vamos. Bom, gente, eu acho então que vamos encerrar por aqui. Desejo a todos boa noite. Agradeço novamente ao Vlad por ter ajudado a gente a levar esse projeto hoje na completude, né? E espero, sim, de coração que tenha sido de boa valia para todo mundo, tá? E agradeço a você, Ana, pelo seu feedback, e a você também, viu, Thiago? Valeu pelo feedback. Nós que agradecemos essa dedicação, esse momento riquíssimo. Faço das palavras da Ana as minhas, tá? Olha, eu desejo a vocês, meus irmãos, um feliz Soen, que seja na maior força, que os portais estejam imensamente
calorosos para vocês. E para vocês que estão lá estudando lá no FET, a gente vai ter o nosso Beltane no astral, já tudo em andamento, né? Porque agora a gente tem que usar os espaços virtuais também, e há de comemorar. Começamos a comemorar hoje, vamos até dia 2. É isso aí. Feliz Bel a todo mundo para quem roda sul e feliz Soem para quem roda norte, ok? Que os deuses abençoem a cada um de nós, tá? Tchau, tchau, boa noite a todos. Tchau, boa noite, um beijo no coração de vocês.